Aqui que é o ponto central da nossa história. A mente que deseja, lembra que eu falei? O corpo necessita e a mente deseja, não é isso? Hein? A mente ela pode desejar, olha aqui, e a gente por intuição sabe disso. A mente pode desejar coisas aqui de baixo. Não é isso? A gente pode desejar corpos, desejar comidas, desejar dinheiro, não é isso? Desejar coisas que têm matéria. Não é? E a nossa mente pode desejar também coisas que não têm matéria. Coisas que são imateriais. Por exemplo, a beleza, a bondade, a verdade. O que é a beleza? A beleza é uma estrutura, é uma proporção. Na eternidade tem proporção também. Tem estrutura também, de algum modo. As coisas são, não são? Verdade. A verdade é o princípio do ser, é a coisa, é o princípio do que é. Na eternidade tem isso. Ítalo. Calma. A gente está pegando aqui uma coisa, olha só. É como se fosse assim, ó. A mente, ela pode se direcionar para coisas do alto ou para coisas de baixo, hein? Concorda comigo ou não? A mente, ela pode desejar bondade, verdade e beleza, ou pode desejar comida, bebida, né? Que tem algo de bondade, beleza e verdade também. Você concorda comigo ou não? Estou dizendo que é ruim, estou dizendo que as coisas aqui de baixo são ruins, não. Estou dizendo que elas têm uma característica. E as de cima tem um outro tipo de característica. Veja, o que é conhecer, por exemplo? O que é o desejo de conhecer, o desejo de estudar? É um desejo e uma operação que se dá no mundo imaterial. Não é isso? O que é o desejo de ser honrado, fiel, bom, leal? O que é isso? Isso não está em lugar nenhum. Concorda comigo ou não? O que é o desejo da beleza? O que acontece no teu espírito quando você vê uma coisa bela, quando você deseja uma coisa bela? Você está entendendo que são desejos que se dão no campo imaterial ou não? Hein? Ah, então peraí. Ô. Vem comigo aqui. Uma coisa imaterial, que é a mente, pode e deseja coisas imateriais, que é beleza, bondade e verdade. É isso? Como é que é? Eu vou falar disso mais pra frente. Tá? Mas a beleza, a bondade e a verdade, elas são os análogos, ou seja, elas são os objetos a que se direcionam as faculdades humanas. Eu vou falar disso melhor amanhã. Tá? Mas olha só, a bondade, a beleza e a verdade, hierarquicamente é assim que a coisa é posta, tá? A bondade, a beleza e a verdade, elas são objetos imateriais, concorda comigo ou não? Desejados por uma coisa tua que também é imaterial, que é a mente. Ou seja, existe uma operação de movimento imaterial. Ou seja, existe movimento na imaterialidade. Ou seja, existe movimento pessoal, individual na imaterialidade. Ou seja, existe vida na imaterialidade. Portanto, Tatiana, você continua viva depois que morre. Você está entendendo? Quer dizer, quando o teu corpo acaba, a tua estrutura continua sendo individual. Você ainda tem um elemento indestrutível em você, que é a mente, eterno, portanto, que continua se movimentando. Todas as tuas necessidades corporais, que hoje são um problema, vão deixar de ser daqui a pouco. Porque se você não tem corpo, a fome acaba, o frio acaba. Concorda? Escuta aqui. E se tu for para a eternidade com vontade de comer? E eu não estou brincando. Porque quando que a vontade é desejo, né? Quando que a vontade de comer acaba? Quando você come? Você precisa do que para comer? Corpo. E se tu for para a eternidade, tendo acumulado desejos materiais, que nunca vão poder ser satisfeitos? Você vai viver um inferno. Olha o problema da vida humana. Esse é o drama humano. Tu ir para a eternidade
com um sofrimento insaciável. Como é que você vai saciar? Você não vai. Se você for para a eternidade sem corpo, você não tem mais corpo, acabou. Mas então está todo mundo fadado a viver a eternidade? Não está todo mundo fadado à eternidade. Se você consegue cultivar desejos imateriais. Entendeu ou não? Abre aí, acho que vai funcionar, vai. Bate em cima, vê se... A minha pergunta era essa, porque se a vida era um movimento, você, depois da tua morte, você teria ou não este movimento, e se haveria a possibilidade de eu escolher continuar viva, né, com este movimento depois da eternidade, e o que eu poderia fazer para conseguir... Eu já se liguei que você está querendo. É que não vai dar. Já foi, né? A O merda que já é, foi filha? feita. Uhum. É sério? Eu quero dizer, não é que eu acho sério, eu estou dizendo, a coisa é séria. Ali, Alessandro, ali. Professor, Não, Doug está aí. Quem? Aqui. Em relação a isso que você está colocando, Fala. eu acho que assim, fica uma coisa meio dúbia quando a gente vê a questão do espaço-tempo. Se eu, num determinado momento, sou um ser material e imaterial, Isso. que consegue, dentro de uma lógica material de mente, imaginar ou desejar coisas imateriais, eu tenho uma lógica de pensamento. Na medida que eu me torno um ser imaterial completamente, Total. se você não acha que... isso é uma suposição aqui. Não, que o desejo de um ser imaterial, a gente, primeiro, não consegue ter essa percepção, porque nós ainda somos materiais. Isso. E quando nós formos imateriais, por que a gente pensaria É isso, você está certinho. Entendeu? É isso aí mesmo. É daí que as filosofias das religiões, por exemplo, as religiões falam assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu. Eu vejo, por exemplo, o caso de uma relação um pouco nietzschiana, ele fala exatamente isso, essa condenação, essas idealizações de estruturas imateriais em que... Mas, veja, é isso aí. Então, uma coisa não invalida a outra, e você tem razão. O fato da gente não conseguir, com clareza, entender, e a gente não consegue, como é esse desejo imaterial? Porque aqui a gente está, de fato, no espaço e tempo. Eu vou falar de espaço e tempo agora. Está de fato. Não significa que a gente não consiga, pela razão, saber que haverá movimento e desejo. De que modo será esse desejo? Como ele nos saciará? De que modo ele ficará marcado? O quanto ele acaba, o quanto ele dura? Isso a gente não pode falar. Só que não poder falar sobre isso não significa que a gente não possa falar sobre nada. Concorda? E depois o Julián Marías mata essa charada do espaço. O Julián Marías é de algum modo, heideggeriano. O Heidegger escreveu sobre espaço e tempo longamente. Né? Inclusive tem um livro dele que é Espaço e Tempo. O Julián Marías ele mata a charada, e mata com toda a tranquilidade do mundo, falando assim, olha, o espaço e tempo nada mais são do que instalações. O homem está instalado no espaço e no tempo aqui, assim como a gente está instalado nesse corpo, assim como a gente está instalado, sei lá, na nossa língua. O homem, a estrutura antropológica por Julián Marías é instalação e vetor. Tem um lugar no qual a gente está e um vetor para o qual a gente tende. O espaço e o tempo nada mais é do que uma instalação que, com a morte do corpo, sumirá. E é claro, por quê? O que é o tempo? O tempo é só uma medida de mudança material. Quando não tem mais matéria, não tem mais tempo. E é por isso que na eternidade não tem tempo. Porque na eternidade não tem matéria. É simples. O que é o tempo? É a mudança, é a marcação de decomposição da matéria. É só isso que é o tempo. O tempo, então, é uma função da matéria. Tá? Tem tempo porque tem matéria. Ora, quando acaba a matéria, some o tempo. E aí você tem razão. Doutor. Calma, você tem razão. Os desejos, eles não aparecerão mais em série. Eles não têm mais um aparecimento linear, como é aqui. Mas aqui já não é muito, né? Que a gente já deseja fora do tempo, mas claro, a gente não está instalado no tempo. Na eternidade, não vai ter uma linearidade temporal, mas tem uma sequência. O 1 continua vindo antes do 2, que vem antes do 3, que vem antes do 4. Aí a gente precisaria realmente de uma aula de filosofia para poder... Mas isso tudo está resolvido. E você tem razão quando você diz assim, o desejo ele vai se dar de outro modo e vai ser saciado de outro modo, perfeitamente. Não sabemos e não tem como falar sobre isso. Mas o que a gente consegue falar tem movimento e tem desejo. Porque isso a razão pega com muita facilidade. Tá? Doutor, aqui, ó. Ao que me parece, tudo o que a gente fez até agora é um exercício de mudança de cosmovisão. Isso. Mas a gente, nesse mundo materialista, nesse mundo que totalmente voltado para a matéria, para a coisa mecânica, como que a gente exercita isso continuamente, para a gente não voltar... Tá até bonito, cara, nessa câmera, já viu? Obrigado.
Fala aí, Minha fala mulher aí. acha Tô isso até também. gostando de ver mais aqui do que aí, vai, fala aí. Assim, como que a gente faz um exercício constante para não ser contaminado É com claro essa que é visão isso. do mundo? Perfeito, cara. Porque o que vai acontecer, eu já estou dizendo o que vai acontecer. A gente vai como é que é o teu nome? Henrique. O que eu já estou dizendo que vai acontecer, e é sempre assim, porque é normal que seja. Aqui a gente vai ter visto tudo. Porque a razão dá conta de ver, o olho dá conta de ver. Concorda? Aí você vai chegar a tentar contar pro teu primo hoje, à noite. Aí tu não vai conseguir explicar. É que são dois problemas. Um problema é ver, outro problema é explicar. Um é o problema da percepção, outro é o problema da pedagogia. Não tem problema nisso. Uma coisa é o problema do homem, outra coisa é o problema do professor. É que a gente confunde tudo. A gente quer explicar tudo que a gente viu. Só que isso é loucura. Porque olha só, como é que é teu nome? O teu mesmo. É. Renata e Henrique, lépidos e fagueiros, saem do hotel Windman Garden, não sei das quantas, e presenciam um assassinato. Uma mulher esfaqueia um homem. Veja bem, só vocês viram. Ninguém mais. Depois vocês vão tentar remontar isso. Vão contar, né? Vão dar teu testemunho, não sei o quê. O testemunho do que você sabe é sempre inferior ao que você sabe. Nunca vai, porque uma coisa é, outra coisa é a tua memória daquilo que é, tem a memória, tem a capacidade expressiva, você tem, a atenção de quem está te perguntando, é um decréscimo bizarro e monstruoso. Só que, se você é uma pessoa normal, você nunca vai desconfiar do que você viu só porque você não sabe explicar o que você viu. Só que a gente não é mais normal. E isso está indicado desde a condenação de Sócrates. Relembra comigo a história. Sócrates, o fundador da filosofia, ele andava pelas praças conversando com seus primos, seus amigos, seus desafetos, que eram seus primos. Era tudo em família. Eram pessoas que estavam conversando com Sócrates, tinham uma boa vontade diante dos diálogos socráticos. Esses são os diálogos socráticos. Ora, só se pode ter diálogo com quem está contigo, tem uma afinidade, ainda que esteja contra naquele momento. Concorda ou não? Ora, toda a filosofia socrática, ela se dá nessa relação de amizade, de boa disposição, de inocência quase. Quando Sócrates está conversando, ele está evocando a inteligência, a visão, ele está evocando a boa vontade do outro. E as coisas acontecem. As pessoas vão vendo junto com Sócrates o que ele está mostrando. É um diálogo. Ora, Sócrates é chamado a depor em um tribunal. Esse é o final da vida de Sócrates. Assim que ele é condenado e morre. Ele é condenado a tomar cicuta, toma e morre. O que é um tribunal? O tribunal quer provas. Ele não quer percepção primária. O tribunal não quer acreditar no teu testemunho. Ele quer que você prove. Tem coisas que a gente não consegue provar. E a gente é condenado. Todos nós hoje somos o tribunal e não somos o Sócrates. Isso é a mentalidade do homem contemporâneo, que quer funcionar na base de prova. Ora, como você prova que você ama teu marido te ama? Você sabe, ou não, ou você se confunde, e daí se aposta e se recomeça, é isso. Como você sabe que é hora de ter um filho? Você não sabe, tá maluco? Isso lá é objeto que se tome por prova, por cálculo? Não tem cálculo. Ah, mas a gente pode ir, mas não tem dinheiro. Então, entendeu? Você recortou a realidade, pelo só aspecto financeiro e está pensando assim. Isso é o tribunal. Isso é o tribunal. Ora, viver diante de um tribunal é sacrificar, é condenar a verdade. O Sócrates é o primeiro representante da verdade. O Sócrates inaugura a verdade no pensamento humano, na filosofia. E é condenado. A verdade foi condenada por um tribunal que pedia provas. A prova não dá conta de acessar a verdade e de entendê-la. O que é que o tribunal faz quando está diante da verdade? Ele lava as mãos. Ele, diante da verdade, ele pergunta insolentemente, como um juiz, quid est veritas? O que é a verdade? E mesmo que a verdade esteja diante dele, sangrando, cheia de chagas, aberta,
como querendo se mostrar para ele, o que é que o juiz da verdade, porque a verdade não está aí para ser julgada, está aí para ser absorvida, encarnada. Concorda ou não? Claro. Quando o homem se põe a julgar a verdade, ele só tem uma postura, ou ele condena ou lava as mãos e deixa que alguém condene. Isso é a figura do Pilatos, lembra? O que é o Pilatos? O Pilatos é nós, é semonoses. É essa tentação do espírito humano, de não ceder diante da verdade. É o que você falou, Henrique. É uma mudança de cosmovisão. Se você precisar prová-la, tu já perdeu ela. Só que aquilo que não pode ser provado, não necessariamente é falso ou errado. Prove que o assassinato aconteceu. Não dá para provar. Tu vai testemunhar. Você sabe o que aconteceu. Mas quem disse que a prova é alguma coisa? Isso é idiotice. Nem sempre. Nem na materialidade funciona a prova. O problema é que nem sempre. Nem na materialidade funciona. É o testemunho. Ora, o que é uma bancada de estudo científico? Até isso é baseado na fé ou no testemunho, outra coisa. Fala, homem. Heitor, eu queria voltar um pouquinho no que você falou, até de uma observação interna, meio que encaixando um pouco no que você falou. Dentro do que a gente é uma vida espiritual, talvez num corpo material, a busca ou coisas materiais, é isso uma das razões que talvez gere uma desconexão com o tempo, ou essa sensação de estar desconectado com esse espaço de tempo não tempo? E seria o contrário, esse sentimento de transcendência, busca da verdade, enfim, um movimento para se reconectar? Isso, não é com o tempo. Vamos só trocar, posso só fazer um ajuste? Só se for possível. O que você está falando é isso mesmo. Só que não é bem uma desconexão com o tempo, é uma desconexão com a tua vida. É um pouco mais profundo. Não é isso? É por aí, eu acho, que é a coisa. Né? Claro, se o foco das nossas ações, o foco da nossa atenção são os movimentos materiais, você nota que alguma coisa vai falhar. Se o foco das nossas atenções são desejos materiais, já é melhor. Mas você também nota que vai falhar. Se o foco da nossa atenção são os desejos imateriais, aí que está o pulo do gato, sem se desconectar da realidade material. Tu vive uma vida, finalmente, humana. Isso é a cosmovisão. Que é assim, é a tua visão do que é o mundo e a vida.